Beleza. Você teve que mentir muitas vezes, né? Nome, trem. O que era a mentira mais dura que você tinha que falar? O que foi uma mentira que te custou? Não, mentira, teve um preço eu caro? não uso a palavra mentira, eu uso a palavra sobrevivência. Para sobreviver, você negocia o que pode falar do que não pode falar. A pior coisa é quando você fala uma coisa que é pego numa contradição, porque aumenta a tortura. E você tem medo da tortura. O problema da tortura é quando se repete a dose. Você é torturado com choque elétrico. Vou dar de novo, aí você sabe o que é, né? Então isso aí é muito pesado. Mas eu falo assim, é pra você mesmo. O que às vezes você teve que para sobreviver, você teve que falar que te doía? Você falava assim, cara, isso aqui era a minha verdade, eu não podia... Olha, pra mim porque você foi... entende, pra vocês mim é o estavam seguinte, por um conceito olha, muito maior, né? Eu tava... Pra vocês era humano. Olha, eu era lavrador, Geraldo, trabalhava na roça, fui para a Amazônia atendendo o chamado de ocupar a Amazônia. Aí eu fui, era interrogado, qual a tua relação com o terrorista? Eu conheço, mas não tem relação nenhuma. Então, eu fico em Brasília. Fui levado para Brasília. No dia 21 de abril, eu me lembro que era o dia da comemoração e eu vi que estava festejando lá no quartel. Aí eu fiquei lá na cela, aí um dia eu sou levado. Aí os caras botaram no pau de arara e mostraram. E essa foto aqui? Era eu. Era Ibiúna, PCdoB. Tudo. Assim, rapaz, parece comigo, hein? Quem que é esse rapaz? A gente falou aqui várias vezes, e pra quem é da nossa época, é uma coisa muito simples, todo mundo sabe o que é. Mas a galera de hoje eu acho que não sabe o que é o pau de arara. Você ficar empendurado de cabeça para baixo, com amarrado dos braços com as pernas aqui, você fica sufocado, né? De cabeça para baixo. Para mim a pior coisa era afogamento. Era pior do que o pau de arara? Olha, afogamento, a pau de arara tem um lado violento. O afogamento você sente que pode morrer. Você sente a morte, né? Sente a morte. É tanto que eu fiquei um tempo que eu não ia tomar banho, eu tinha susto. Como é que o cara mede o afogamento ali? A hora que você começa a desmaiar, ele bota te a cabeça, então, quando você fica... Aí eles tiram, bota de novo. Eu fiquei sendo afogado no Araguaia. No Rio No Rio. Não acorda? Amarrava com a corda e descia? Não, ele pega com a mão mesmo. E vai empurrando. Tirando e empurrando. O Brilhante Ursa te torturou também, né? Eu não fui torturado em São Paulo. Eu conheci o Brilhante Ursa porque ele deu uns tapas, porque ele chegou de Brasília e começou a falar mal da guerrilha. Eu digo, vocês vão lá com latinha de feijoada, com tudo preparado, que vocês não vão sobreviver na selva. Ele disse que eu estava desrespeitando. Aí, porque eu vim para São Paulo para fazer o cartório. O cartório é o processo legal para você ir para a auditoria. Foi isso. Teve a gente conversando em particular, você me falou que o Bolsonaro colocou um torturador seu na sua frente. Isso aconteceu? Quando eu fui depor na CPI do Mensalão, ele levou um militar que está na reserva, que tinha me interrogado no Araguaia, para ficar presente durante a sessão de interrogatório. E foi um senador do MDB, Arthur Vigílio, que protestou dizendo que eu não tinha condições de fazer o depoimento com aquele constrangimento. Aí ele tirou. Coronel Lício. Eu me lembro desse nome porque foi muito conhecido na época. Então, agora, quando eu analiso esse processo todo, eu tiro uma lição. Primeiro que o ser humano tem uma força ilimitada quando ele acredita, quando ele se dispõe a lutar. O ser humano é capaz. A gente vai criando coisas, por exemplo. Quando você está sendo interrogado, você sobrevive nas mínimas coisas. Por exemplo, quando eu estava preso, o fundo do relógio você usa para espelho, porque você limpa com papel seda, cigarro, aí faz o espelho. Você bota assim e vê o que está acontecendo no corredor. Tá certo? Aí você vai criando. O ser humano tem uma capacidade de invenção, de criação muito grande, entendeu? E às vezes você entra em contato com o lado humano. Eu te contei a história desse
recruta que me deu água, e eu contei também a história de tinha um cabo que ficava de plantão com um fuzil lá. Aí eu dizia, rapaz, deixa eu fazer necessidades fisiológicas, tirar os algemas. Ele dizia, eu não posso tirar algema, eu não posso tirar. Ele ficava, vamos dizer assim, irritado. Eu não posso tirar, porque se eu tirar algema, você foge, eu tenho que te matar. E se eu não te matar, eu vou ser morto. Ele ficava repetindo isso. Porque esse processo é muito violento contra o ser humano. Quer dizer, você vira uma coisa, você vira um objeto. A tua luta é para manter a dignidade. Tua luta é essa. Porque senão você morre. Porque um acidente qualquer você pode morrer. E você é cercado, é foto de companheiro que está morto, é foto de companheiro que é assassinado, é foto de depoimentos que aparecem, tá certo? É fogo. É uma coisa... Por exemplo, quando eu estava preso lá em Xabiol, tinha uns pistoleiros não, tinha uns latifundiário, o pessoal, grelheiro, prenderam um grelheiro e o cara dizia, eu não posso ficar nesse buraco com esse terrorista. Ele se encostava o corpo para trás na parede, na parede lá de terra, achando que eu ia violentá-lo. Você imagina isso? Ia matar ele, coisa do tipo. Teve um lavrador, um jovem, ele era bem jovem, ele estava fugindo porque ele, como se diz no Nordeste, ele fez mal a uma moça, ele transou com a menina e estava fugindo para não se casar. Aí ele dizia, ô terrorista, ele disse, pô, não me chama de terrorista. O que eu estou passando porque eu fiz mal a uma moça? Você não fez, não é isso não, rapaz. Ele disse, que passa naqueles fios que bota aqui na minha orelha e eu pulo como sapo. Ele não conhecia a eletricidade. Então, aquilo ali era uma mistura de realismo fantástico, com 100 anos de solidão, do Gabriel Garcia Marques, com essas coisas macabras. E tudo vinha do fundo do poço. Por isso que eu acho que essa história a gente tem que lembrar a memória não é para o saudosismo, lembrar a memória é para a gente aprender daqui para frente, para tirar lições, ver como é possível. E principalmente, eu sempre falo, eu quero homenagear os companheiros que deram a vida. Esses aí que são os heróis, eu sou sobrevivente. Eu e outros companheiros, né? Você conta que quando você vive essas situações, quando você acredita em alguma coisa, que o ser humano tem uma capacidade incrível de se superar, de evoluir, de crescer. O que você acha que hoje você tem melhor do que a grande maioria, que não viveu isso? Não, quem não viveu não é a mesma pessoa que você é. Você vive naquela situação concreta. Depende da situação concreta. Eu acho que tem outras situações difíceis que as pessoas vivem hoje e aprendem. Entendeu? Não tem? A lição geral que eu tiro é o seguinte, o ser humano, quando ele recupera a sua dignidade, ele tem uma capacidade ilimitada. Ele tem muita capacidade. Olha a história da humanidade até hoje. Né? Eu estou contando a minha experiência do que eu vivi. Mas tem outras experiências dramáticas que as pessoas viveram. Seja no âmbito familiar, no âmbito político, que as pessoas sobrevivem. Como eu sou um humanista radical e transformador, eu acredito no ser humano. Na sensibilidade, na esperança, no sonho. Um ser humano que cria, vamos dizer, motivações supremas para viver bem. Viver bem não no sentido... Você não pode viver bem explorando o outro, você não pode viver bem dominando o outro, você não pode viver bem massacrando o outro, você tem que viver bem enquanto ser humano que convive coletivamente com relações sociais, com sociabilidade criativa, né, humanista. É desse sentido que eu falo que as experiências que você vive ajudam muito a enfrentar esse momento. Hoje não eu enfrentei, para mim foi muito duro o que eu vivi no mensalão. Foi muito difícil. Porque, olha bem qual é a imagem. Na ditadura, a minha imagem era carro de polícia. No mensalão, a minha imagem era carro de TV. Igualzinho. Igualzinho. Porque eu fui criminalizado por uma ofensiva da grande mídia que queria arrebentar com o PT. Por isso que eu digo, eu não dou entrevista para a grande mídia. Eu jamais falaria à vontade, como eu estou falando com vocês aqui, se tivesse aí algum canal desse de TV aberta. Não falaria. Até porque eles iam fazer um monte de edição, né? Eu travo. Eu travo, porque eles eram carrascos. Quem me condenou do Supremo, eu travo. Quem me torturou na guerrilha, eu travo. Por exemplo, eu não tinha relação com o Bolsonaro.
A gente dizia, aqui não tem a parte, aqui não tem questão de ordem, aqui não tem nada. Aqui é o silêncio mudo. Porque você quebra o laço, você quebra. Não tem conversa. Não dá para conversar. Não dá para eu. Ele existe, eu existo, mas é silêncio mudo. Então eu acho que isso existe. A gente tem esse tipo de procedimento.